agora o Gospel News. Hoje é quinta-feira, dia 5 de junho de 2025. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Pesquisa Quest mostra que Lula empataria com líderes da direita no segundo turno das eleições. Carla Zambelli desembarca na Itália e é incluída na lista vermelha da Interpol. Donald Trump e Elon Musk trocam farpas nas redes sociais e Tesla perde mais de 145 bilhões de reais após queda nas ações. Estudante morre afogado durante fotos de formatura no Ceará. Nvidia desbanca a Microsoft e se torna a empresa mais valiosa do mundo. E ainda, Brasil enfrenta Equador pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O presidente Lula iniciou a visita oficial à França nesta quinta-feira. Ele e a primeira-dama foram recebidos no Palácio do Eliseu pelo presidente francês Emmanuel Macron. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou nesta quinta-feira uma visita à França para fortalecer a relação e abordar com o colega Emmanuel Macron as guerras na Ucrânia e em Gaza. A primeira visita de Estado de um presidente brasileiro ao país europeu desde 2012 acontece em plena oposição ao acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul na França, onde os agricultores pediram a Macron para reiterar sua firme rejeição ao texto. O chefe de Estado francês recebeu Lula durante uma cerimônia no Hôtel des Invalides, no qual os presidentes passaram as tropas em revista antes de uma entrevista coletiva e de um almoço de trabalho no Palácio do Eliseu. A sede da presidência francesa vai receber durante a noite um banquete que o presidente francês e sua esposa Brigitte Macron oferecerão em homenagem ao governante brasileiro, que viajou acompanhado de sua esposa Janja. França e Brasil iniciaram em 2006 uma parceria estratégica quando o conservador Jacques Chirac e Lula estavam no poder. A relação esfriou a partir de 2016 e, sobretudo, durante o mandato de Jair Bolsonaro. O retorno de Lula ao poder provocou a retomada da relação. A visita de 5 dias à França também inclui a participação na cúpula da ONU sobre os oceanos, que começa na segunda-feira em Nice, poucos meses antes da próxima cúpula do clima da ONU, que acontecerá em novembro em Belém. O presidente Lula discursou na França, pediu o reconhecimento do Estado palestino e pressionou o bloco europeu para a assinatura do acordo com o Mercosul. O presidente Lula, em viagem a Paris nesta quinta-feira, voltou a classificar as ações de Israel na faixa de Gaza como um genocídio que afirmou ser premeditado. O líder brasileiro foi recebido por Emmanuel Macron na sede da presidência francesa. Como disse o presidente Macron recentemente, reconhecer o Estado palestino é um dever moral e uma exigência política de todos os governantes do mundo. O Brasil foi um dos primeiros países na América Latina a fazê-lo. Todos esses conflitos consomem recursos valiosos para o desenvolvimento. Lula também pediu que Macron abra o coração para o acordo Mercosul-União Europeia, que enfrenta oposição na França, principalmente de setores agrícolas. Macron, por outro lado, afirmou que Ucrânia e Rússia não devem ser tratados como equivalentes, enquanto Lula mantém uma postura de neutralidade no conflito. Há um agressor, a Rússia, e uma vítima da agressão, a Ucrânia. Todos queremos a paz, mas não podemos tratar ambos beligerantes como igualmente responsáveis. Esta é a primeira viagem de Estado de um presidente brasileiro ao país europeu desde 2012. França e Brasil iniciaram em 2006 uma parceria estratégica que esfriou a partir de 2016, principalmente durante o mandato de Jair Bolsonaro. Uma pesquisa Quest divulgada hoje mostrou que o presidente Lula está empatado com 5 líderes da direita em um eventual segundo turno nas eleições de 2026. Mostramos ontem aqui no Gospel News que a popularidade do presidente tem caído nos últimos meses e com a desaprovação chegando a níveis jamais vistos.
A Quest mostrou nesta quinta-feira que o presidente Lula, se tentar se reeleger, vai enfrentar um cenário muito adverso do cenário de 2022. Quando foi eleito, Lula disputava apenas com Jair Messias Bolsonaro. Em 2026, Lula terá mais nomes da direita para enfrentar. Segundo a pesquisa Quest, o petista empata com Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior, Michele Bolsonaro e Eduardo Leite, em um eventual segundo turno. Na última pesquisa, divulgada em abril, Lula vencia todos os outros concorrentes e empatava somente com Bolsonaro. De acordo com o diretor da Quest, Felipe Nunes, o recado é claro. Pela primeira vez, a rejeição ao governo está se transformando em rejeição eleitoral a Lula. A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 29 de maio e 1º de junho. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A Interpol incluiu hoje o nome da deputada federal Carla Zambelli na lista de difusão vermelha e a parlamentar pode ser presa fora do país. A decisão atendeu ao pedido do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A deputada também desembarcou hoje em Roma, capital da Itália. A deputada federal Carla Zambelli chegou à Itália na manhã de hoje. Segundo informações, ela desembarcou na capital, Roma. A deputada é alvo de um novo inquérito no Supremo Tribunal Federal por suposta coação no curso do processo e obstrução de investigação que envolva organização criminosa. Após a chegada dela em solo europeu, a Interpol incluiu o nome dela na lista de difusão vermelha. Além do sistema da Interpol, o nome da deputada foi incluído oficialmente no Banco Nacional de Mandados de Prisão, após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decretar sua prisão preventiva. Após Zambelli anunciar sua saída do Brasil, membros da direita política brasileira avaliaram que a parlamentar pode desempenhar o mesmo papel de Eduardo em defender internacionalmente Bolsonaro, mas na Europa. A Caixa Econômica Federal registrou um lucro líquido recorrente de quase 5 bilhões de reais no primeiro trimestre deste ano, um aumento de 71,5% em comparação ao mesmo período do ano passado. Segundo a Caixa, esse resultado foi impulsionado pelo aumento nas receitas de intermediação financeira. A margem financeira da instituição também cresceu, alta de 4,8%, alcançando 16 bilhões de reais. Uma fábrica da Coca-Cola suspendeu a produção após determinação do governo federal por conta de uma possível contaminação. O governo federal anunciou a suspensão da produção em uma unidade da segunda maior fabricante de produtos da Coca-Cola no país, devido a uma possível contaminação. Toda a produção que pode ter sido alterada será mantida na unidade da empresa Solar, no Ceará, enquanto autoridades analisam as amostras, informou o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que ressaltou que não há risco para a população. Segundo ele, cerca de 9 milhões de litros de bebidas foram retidos. Uma companhia brasileira importante, durante o dia de ontem, à tarde de ontem, detectou falha, na produção. A empresa e o Ministério da Agricultura, na possível mistura do material de resfriamento na produção de refrigerantes. E nós, então, conjuntamente, decidimos ontem à noite, imediatamente, suspender a produção desse refrigerante. A Solar é a segunda maior fabricante de bebidas da Coca-Cola no Brasil, segundo o site da empresa. O ministro explicou que, se os testes de contaminação derem negativo, ela poderá retomar sua produção na unidade e as bebidas retidas poderão ser comercializadas. Os Estados Unidos bloquearam um pedido de cessar-fogo imediato e acesso humanitário na faixa de Gaza. Os Estados Unidos vetaram novamente no Conselho de Segurança da ONU uma resolução que pediu o cessar-fogo e o acesso da ajuda humanitária em Gaza, em um momento em que Israel está sob crescente pressão internacional. O projeto recebeu 14 votos a favor e apenas o dos Estados Unidos contra, sendo este o primeiro veto da administração de Donald Trump. Os Estados Unidos é um dos 5 membros permanentes do Conselho com poder de veto. A posição americana provocou a indignação dos demais membros. Esse veto envia a perigosíssima mensagem de que as vidas de 2 milhões de palestinos não importam, disse o embaixador paquistanês Asim Ahmad.
Enquanto França e Reino Unido expressaram seu pesar pelo resultado da votação, o embaixador chinês Fu Kong criticou diretamente os Estados Unidos, pedindo que abandone os cálculos políticos e adote uma postura justa e responsável. Silencioso sobre o caso há um ano, o Conselho não consegue se unir para falar em uma só voz desde o início da guerra de Israel contra o movimento Hamas em Gaza, tendo sido bloqueado em várias ocasiões por vetos dos Estados Unidos, mas também da Rússia e da China. A última tentativa de romper o silêncio foi em novembro, sob a administração do democrata Joe Biden, que bloqueou um texto que pedia um cessar-fogo em Gaza. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou hoje que o exército conseguiu recuperar os corpos de 2 cidadãos israelenses e americanos assassinados no ataque do Hamas em outubro de 2023. Os corpos foram recuperados na área de Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza, em uma operação realizada durante a noite. E o parlamento alemão registrou uma grande confusão após protestos pró-Palestina. Confusão no Bundestag, o parlamento alemão, durante uma sessão de perguntas ao ministro das Relações Exteriores, Johann Wadephul. Ao ser questionado por uma deputada sobre a guerra em Gaza, Wadephul comentou que teria gostado de ouvir dela também uma crítica à organização terrorista Hamas. Em seguida, uma visitante na galeria começou a gritar em voz alta "Palestina livre" e foi retirada do local por seguranças. Uma deputada que usava uma camisa com a inscrição Palestina foi convidada a se retirar do plenário pela presidente da Câmara, Julia Klöckner. O conflito no Oriente Médio tem gerado fortes reações também na esfera política de Berlim. Durante a sessão, Wadephul afirmou com clareza que a Alemanha continuará a apoiar Israel com fornecimento de armas. Com isso, ele se distanciou de uma declaração anterior, na qual havia condicionado os envios de armas a uma análise legal internacional das ações militares de Israel na faixa de Gaza. Acredito que a República Federal da Alemanha tem uma responsabilidade clara, que faz parte da nossa razão de Estado, de zelar pela segurança e existência do Estado de Israel, devido à nossa responsabilidade histórica. Isso deve ser revivido e reafirmado todos os dias. A Alemanha continuará apoiando o Estado de Israel, inclusive com fornecimento de armas. Esse é um instrumento, e é um instrumento necessário. Pouco antes da viagem do chanceler Friedrich Merz aos Estados Unidos, Wadephul deixou claro que vê as relações transatlânticas em crise. Apesar das irritações e incertezas, o ministro disse que a Alemanha deve trabalhar para manter boas relações com Washington e atuar como uma construtora de pontes nesse contexto. Quanto às relações com a Polônia, Wadephul afirmou que não vê-las ameaçadas, mesmo após a eleição do nacionalista de direita Karol Nawrocki como novo presidente. O Kremlin classificou como positiva e produtiva a conversa por telefone entre Vladimir Putin e Donald Trump. O presidente Volodymyr Zelensky classificou as condições impostas pela Rússia na última rodada de negociações como inaceitáveis. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu que não haverá uma paz imediata na Ucrânia após conversar com o colega russo Vladimir Putin. O republicano afirmou na plataforma Truth Social que Putin declarou com muita veemência que terá que responder ao recente ataque dos ucranianos, ao relatar uma conversa telefônica que durou mais de 1 hora. No fim de semana, a Ucrânia lançou um ataque com drones explosivos contra a aviação russa, conseguindo destruir ou danificar diversas aeronaves militares. Além disso, Putin acusou Kiev de estar por trás das explosões que provocaram descarrilamentos de trens em 2 regiões russas próximas da fronteira, resultando em 7 mortos e 113 feridos. Ao mesmo tempo, pede a suspensão das hostilidades por 30 a 60 dias. Fala-se de uma cúpula, mas como é possível realizar tais encontros nessas condições? Do que se deve falar? Quem negocia com aqueles que se apoiam no terror, com terroristas? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами? Houve 2 ciclos de negociações em Istambul entre Kiev e Moscou para um cessar-fogo, que não tiveram sucesso. O Kremlin considera que um cessar-fogo permitiria à Ucrânia se rearmar com a ajuda de aliados ocidentais e insiste na necessidade de resolver as causas profundas do conflito. Na segunda rodada de negociações, realizada no fim de semana sob mediação da Turquia, a delegação russa entregou à Ucrânia uma lista de exigências, incluindo retirada das tropas ucranianas de 4 regiões que Moscou reivindica como anexadas, renúncia da Ucrânia à entrada na OTAN e a limitação do tamanho do exército ucraniano.
Porque os russos entenderam que se tratava de um ultimato e que nem a parte ucraniana nem ninguém mais levaria isso a sério por ser um ultimato. Em outras palavras, não era um memorando de entendimento. Um memorando de entendimento precisa envolver duas partes, e não apenas uma com exigências. Portanto, não pode ser chamado de memorando, afinal é um ultimato. Тому, відповідним меморандумом це назвати не можна. Тобто це є все-таки ультиматум. 3 anos após o início da invasão russa à Ucrânia, o único acordo alcançado foi a troca de 1.000 prisioneiros de guerra, 500 de cada lado, além da devolução de milhares de corpos de soldados mortos em combate. O Kremlin afirmou nesta quinta-feira que o exército russo vai decidir quando e como responder aos ataques ucranianos que atingiram dezenas de aviões militares. No telefonema entre Donald Trump e Vladimir Putin, o presidente russo afirmou que vai responder a esse ataque, deixando claro que isso pode acontecer a qualquer momento. E o ministro da Ucrânia, Rustem Umerov, disse hoje que o país vai receber mais de 8 bilhões de reais em investimentos para produzir novas armas. A primeira parcela será feita pela Dinamarca, Suécia, Canadá, Noruega e Islândia e soma mais de 2 bilhões 750 milhões de reais. O presidente Donald Trump segue com a política anti-imigração. O republicano proibiu a entrada de cidadãos de 19 países. O presidente americano Donald Trump proibiu ou restringiu a entrada nos Estados Unidos para cidadãos de 19 países. A proibição afeta Afeganistão, Mianmar, Chad, República do Congo, Guiné Equatorial, Eritreia, Haiti, Irã, Líbia, Somália, Sudão e Iêmen. A restrição parcial de entrada se aplica a Cuba, Venezuela, Burundi, Laos, Serra Leoa, Togo e Turcomenistão. Cuba é um patrocinador do terrorismo e seu governo não coopera nem compartilha informação suficiente com os Estados Unidos, além de se negar historicamente a readmitir seus nacionais expulsos, diz o texto. A Venezuela carece de uma autoridade central competente ou cooperativa para emitir passaportes ou documentos civis e não conta com medidas adequadas de revisão e verificação, afirma o documento. Segundo Trump, a proibição foi motivada por um ataque no Colorado contra manifestantes que pediam a libertação dos reféns israelenses em Gaza. As autoridades americanas o atribuíram a um homem que, segundo elas, estava no país ilegalmente. Trump comparou as novas medidas com a proibição que impôs a um número de países, principalmente muçulmanos, durante o seu primeiro mandato, que, segundo ele, evitou que os Estados Unidos sofressem ataques como os ocorridos na Europa. As empresas privadas nos Estados Unidos criaram menos postos de trabalho em maio do que previsto pelos mercados. Donald Trump não reagiu bem aos recentes dados da economia norte-americana. As empresas privadas nos Estados Unidos criaram menos vagas em maio do que o projetado por analistas de mercado. No mês passado, foram criados 37 mil empregos no setor privado. Em abril, foram 60 mil. Analistas esperavam 110 mil novos postos de trabalho, segundo o consenso publicado pelo MarketWatch. O número de empregos criados em maio é o mais baixo desde março de 2023. Trump, que prometeu tornar os Estados Unidos mais ricos e prósperos do que nunca, reagiu rapidamente em sua plataforma Truth Social. O republicano pressionou o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, a reduzir as taxas de juros. Powell agora deve baixar a taxa, escreveu Trump, voltando a apelidá-lo de Senhor Tarde Demais e classificando como incompreensível o fato de o Banco Central manter a taxa básica, enquanto outros bancos centrais tendem a reduzi-la. Embora o Banco Central americano tenha começado a cortar as taxas de juros, a autoridade monetária tem demonstrado foco em evitar uma escalada dos preços. Uma redução das taxas de juros poderia dar um impulso à economia norte-americana, atingida pela guerra comercial global desencadeada por Trump. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, proibiu a emissão de vistos aos estudantes estrangeiros na Universidade de Harvard. A proibição de Trump será aplicada por 6 meses aos estrangeiros que entrem ou tentem entrar nos Estados Unidos para iniciarem os estudos na universidade através do programa de intercâmbio. O presidente acrescentou que os alunos internacionais que já frequentam essa universidade serão submetidos a uma revisão e correm o risco de ter o visto cancelado. O
presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou encerrar os contratos governamentais com as empresas bilionárias de Elon Musk. Na rede social, o Elon Musk afirmou que Donald Trump teria perdido a eleição sem o apoio dele. E após esse bate-boca, Elon Musk perdeu 145 bilhões de reais por conta da queda das ações nas bolsas de valores. Durante encontro com Frederick Merz no Salão Oval da Casa Branca, Donald Trump não escondeu o rancor em relação a Elon Musk. Desde que deixou o governo para se dedicar a seus negócios, o bilionário empreendeu uma campanha contra o projeto de lei tributário patrocinado por Trump, que pode levar a dívida dos Estados Unidos em mais de 2 trilhões de dólares. Enquanto Trump falava, Musk disparava postagens no X, contestando afirmações como a de que teve acesso antecipado ao projeto. Musk então escreveu no X que sem ele o republicano não teria vencido as eleições. O embate entre os dois tem um tema central: os subsídios a carros elétricos. Donald Trump especulou que a oposição ao projeto se deve ao fato de que os subsídios a carros elétricos seriam encerrados, o que impactaria diretamente os negócios de Elon Musk. Em resposta ao perfil de Donald Trump na rede social dele, o Truth, escreveu que o jeito mais fácil de economizar dinheiro no orçamento americano é acabar com os contratos e subsídios do governo com Elon Musk. As declarações irritaram membros do alto escalão da Casa Branca, como o vice-chefe de gabinete Stephen Miller e a chefe de gabinete Susie Wiles, que interpretaram os comentários como uma ruptura com o governo. As associações europeias de consumidores apresentaram uma denúncia contra a gigante de fast fashion Shein por práticas adversas. A empresa também já é acusada de poluição ambiental e incitação ao consumo. Acusada de poluição ambiental, práticas comerciais enganosas, concorrência desleal, incitação ao consumo excessivo, trabalho indigno nas fábricas de seus fornecedores e até mesmo trabalho forçado, a Shein, ou Shein, como é chamada no Brasil, se tornou o símbolo de todos os males do setor de fast fashion. Nesta quinta-feira, 25 associações europeias de consumidores anunciaram que apresentaram uma denúncia contra a empresa à Comissão Europeia por práticas adversas, incluindo a menção de estoque baixo em alguns itens sem provas disso. Em maio, após uma investigação, a União Europeia já havia acusado a Shein de oferecer descontos falsos e informações enganosas sobre a durabilidade dos produtos e a ameaçou com multas. As associações europeias de consumidores esperam que esta denúncia, também apresentada às autoridades europeias de proteção ao consumidor, conclua a investigação do bloco, fornecendo provas adicionais sobre as práticas controversas. Em resposta à agência France Press, o grupo, fundado na China, mas com sede em Singapura, afirmou que está trabalhando construtivamente com as autoridades nacionais de proteção ao consumidor e a Comissão Europeia para demonstrar seu compromisso com o cumprimento das leis e regulamentos do bloco. A Comissão Europeia propôs recentemente a imposição de uma taxa de 2 euros ou mais de R$12 sobre cada pacote pequeno que entra na Europa, a grande maioria procedente da China. Em 2024, cerca de 4 bilhões e 600 milhões de itens de baixo valor entraram na União Europeia, 91% procedente da China. Os Estados Unidos já tomaram medidas de retaliação e introduziram taxas alfandegárias de 120% em maio, contra pacotes de vendedores asiáticos como Temu, Shein e AliExpress, que agora foram reduzidas para 54%. No próximo bloco, dono de construtor é morto em assalto dentro de casa em bairro Nobre de São Paulo. E 4 pessoas morrem após uma batida entre uma ambulância e um caminhão no Ceará. Uma multidão compareceu a uma prisão no Rio de Janeiro para saudar Pose do Rodo, MC do funk, que foi preso por apologia ao crime e ligações com organizações criminosas. Isso a gente viu aqui. E esse caso reacendeu o debate sobre as letras, que retratam a realidade das favelas cariocas e de outras cidades brasileiras. A prisão no Rio de Janeiro de um popular cantor de funk acusado de glorificar uma facção criminosa nas músicas reacendeu uma antiga polêmica em torno da criminalização desse gênero musical. MC Pose do Rodo, de 26 anos, foi preso na última quinta-feira em meio a uma investigação de apologia ao crime e ligações com o Comando Vermelho, um dos grupos criminosos mais temidos do Brasil.
O artista é um dos maiores expoentes do funk, com 16 milhões de seguidores no Instagram, onde aparece com a família e em shows, adornado com ouro e ao lado de celebridades. A polícia afirma que o repertório musical do chamado Pitbull do funk faz clara apologia ao tráfico de drogas e ao uso ilegal de armas de fogo, além de incitar confrontos armados entre facções rivais. Em nota, a polícia afirmou que ele realiza shows exclusivamente em áreas dominadas pelo CV, com a presença ostensiva de traficantes armados. Depois de 5 dias de prisão preventiva, um juiz determinou a soltura do artista com medidas restritivas. Ele foi liberado na terça, cercado por dezenas de fãs que o seguiram enquanto ele acenava de um carro. Marlon Brandon Coelho Couto, nome verdadeiro de Pose, cresceu no Rodo, uma favela da zona oeste do Rio, e reconhece que já se envolveu com o tráfico, mas garante que trocou essa vida por uma carreira na música. Músicos, organizações sociais, fãs e até parte da torcida do Flamengo aderiram a uma campanha em defesa de Pose, com o lema MC não é bandido. Com influências do hip hop, do funk americano e de outros gêneros urbanos, o funk carioca dialoga com a realidade da favela, da violência e do crime. O desembargador que determinou a soltura de Pose do Rodo argumentou que o alvo da polícia deveriam ser os comandantes da facção abusada e violenta, não o mais fraco. Um drone da Polícia Militar registrou a fuga de dezenas de traficantes pela Mata da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro, durante uma operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais. O drone, com tecnologia de filmagem noturna, flagrou os criminosos usando roupas camufladas para dificultar a visualização em meio à vegetação densa. Todos estavam armados com fuzis e outros armamentos de grosso calibre. De acordo com as investigações, os criminosos procurados nesta operação estariam envolvidos em cerca de 1.000 assassinatos no Nordeste nos últimos 2 anos. Ninguém foi preso. A Prefeitura do Rio anunciou nesta manhã um projeto para conceder à iniciativa privada 6 parques urbanos do município. A ideia da Prefeitura é proporcionar melhorias para a população com obras, manutenção e requalificação. A estimativa é que a concessão dos parques gere um impacto econômico de até R$1,5 bilhão de reais. E um engenheiro de 57 anos, dono de uma construtora, foi morto durante um assalto dentro da casa dele no Jardim Paulista, na zona sul de São Paulo. Os criminosos usaram um controle clonado para abrir o portão da garagem. 4 ladrões entraram de carro pela garagem usando um controle clonado do portão eletrônico. Os assaltantes desligaram as câmeras de segurança do lado interno e ficaram cerca de 8 minutos na residência. Após renderem Francisco Paulo Filippo, os ladrões deram um tiro na nuca dele e fugiram com joias. Segundo a polícia, não havia sinais de que o engenheiro tivesse reagido. Câmeras de segurança do lado externo da casa mostram quando eles deixam o local. Os bandidos estavam em um HB20, que depois acabou abandonado em Moema e já foi localizado pela polícia. Eles seriam integrantes de uma quadrilha conhecida por assaltar casas. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e o Departamento Estadual de Investigações Criminais vão trabalhar em conjunto nas investigações desse caso, porque a polícia quer saber se esse crime tem relação com outras invasões a residências de alto padrão em São Paulo. Um homem manteve uma mulher refém por 5 horas na zona oeste de São Paulo, próximo à rodovia Raposo Tavares. Após resistência, os policiais do GAT explodiram uma bomba de efeito moral e conseguiram prender o criminoso. Não houve feridos. A polícia foi chamada ao local por vizinhos após denúncias de que um homem mantinha a mulher dele em cárcere privado, portando uma arma branca. As negociações duraram cerca de 5 horas. Segundo a polícia, o homem estava armado com uma faca e emocionalmente estressado e nervoso, não voltando à realidade em nenhum momento. Já passava das 6 horas da tarde quando 2 explosões foram ouvidas. O grupo de ações táticas especiais utilizou uma bomba de efeito moral e invadiu a casa. Alguns minutos mais tarde, a mulher feita refém foi libertada e recebeu atendimento médico. O criminoso foi preso e levado para uma delegacia. E na manhã de hoje, uma colisão frontal entre uma ambulância e um caminhão deixou 4 pessoas mortas na entrada de Poço Verde, em Itapipoca, no interior do Ceará. De acordo com o Hospital Municipal de Marco, a ambulância saiu com o condutor e 4 pacientes que iriam fazer um tratamento de saúde em Fortaleza. Durante o trajeto aconteceu o acidente. Apenas um paciente sobreviveu. A Prefeitura de Marco, proprietária da ambulância, divulgou uma nota de pesar lamentando o ocorrido e as mortes das vítimas.
O estudante Nicolas Araújo Camassola morreu afogado na praia de Pontal de Maceió, no litoral leste do Ceará. O jovem de 17 anos estava no local participando das fotos de formatura da escola quando resolveu tomar banho no mar com os amigos. Nicolas estava participando das fotos de formatura da escola quando resolveu tomar banho no mar com os amigos. Após retirar o jovem de 17 anos da água, populares chegaram a realizar manobras de ressuscitação. O corpo de bombeiros foi chamado e, ao chegar, assumiu a realização das manobras. Pouco depois, uma ambulância municipal e equipes de enfermagem também chegaram à praia e utilizaram o equipamento desfibrilador externo automático para analisar o ritmo cardíaco do rapaz. As tentativas de reanimação seguiram por cerca de 50 minutos, mas sem sucesso. Além de estudar, ele atuava como modelo fotográfico e de passarela. A irmã dele, Melissa Camassola, disse que o jovem queria ser modelo e engenheiro agrônomo. A empresa de formatura que organizou a ida ao local para a realização das fotos lamentou a morte do estudante e classificou o episódio como uma fatalidade inesperada. A empresa diz que reafirma o compromisso com o acolhimento e apoio aos familiares e à comunidade escolar neste momento tão difícil. A seguir, a NVIDIA desbanca a Microsoft e se torna a empresa mais valiosa do mundo. E ainda as notícias da seleção brasileira que enfrenta o Equador pelas eliminatórias. O Chile e a Google assinaram um acordo para a instalação do primeiro cabo submarino de fibra ótica que vai conectar a América do Sul à região Ásia-Pacífico. O chamado Cabo Humboldt passará pelo Pacífico, conectando a região chilena de Valparaíso a Sydney, na Austrália, passando pela Polinésia Francesa. A estrutura terá 14.800 quilômetros. Segundo o Google, a iniciativa é a primeira a conectar diretamente a América do Sul e a Ásia-Pacífico e deve estar operando em 2027. Ao anunciar a parceria em janeiro de 2024, o governo chileno informou que o cabo terá uma capacidade de 144 terabytes por segundo e uma vida útil de 25 anos. O chanceler chileno Alberto Van Cleverlen disse que este cabo representa um compromisso com a resiliência, a diversificação de rotas digitais e a abertura de novas possibilidades de colaboração internacional. O ministro de Transportes e Telecomunicações, Juan Carlos Munhoz, disse que a rota direta do cabo Humboldt permitirá uma menor latência, que é o tempo que um sinal leva de emissão até a recepção. O projeto inicialmente considerava um valor total entre 300 e 550 milhões de dólares. A fabricante de semicondutores NVIDIA atingiu mais de 3 trilhões de dólares em valor de mercado nesta semana e se tornou a empresa mais valiosa do mundo. Esse valor é maior que o produto interno bruto brasileiro registrado no ano passado. No último mês, as ações da NVIDIA dispararam 24%, mesmo diante das incertezas causadas pela política tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O levantamento da Elosite aponta que a NVIDIA ganhou 157 bilhões de dólares em valor de mercado em 2025. A Microsoft, segunda empresa mais valiosa do mundo, também registrou crescimento em sua capitalização ao longo do ano. Já a Apple acumulou perdas. A NVIDIA fabrica chips usados para treinar modelos de inteligência artificial, como o do ChatGPT, que exigem muita capacidade computacional. Entre os clientes da empresa estão praticamente todas as gigantes da tecnologia, como Microsoft, Google, Amazon, Meta e Spotify. O diferencial da NVIDIA no mercado é que a empresa trabalha e domina a produção de um tipo de processador chamado GPU, Unidade de Processamento Gráfico, que é o processador mais utilizado para o treinamento de inteligência artificial. A Nintendo lançou hoje o novo console, o Switch 2. A nova versão do videogame portátil conta com formato híbrido, podendo ser usado em mesa ou levado na mochila. Nessa nova versão, os jogos vão rodar em 1080 pixels, em uma tela de quase 8 polegadas. Além disso, vai contar também com atualização 120 quadros por segundo. E o valor? Bom, no Brasil, o produto chega com um preço salgado e será vendido por R$ 4.500. E no mundo, a espera também era grande. Milhares de fãs fizeram filas em frente às lojas para comprar a nova versão do Nintendo Switch. Fim da espera para os fãs da Nintendo.
Nesta quinta-feira, depois de uma onda de pedidos antecipados e filas noturnas nas lojas, os nintendistas puderam comprar o novo videogame da empresa, o Switch 2. No Japão, a loja online da Nintendo tinha 2.200.000 pedidos de compra antecipada para o console, um nível sem precedentes. A empolgação também esteve presente nos Estados Unidos e na Europa, onde muitos estabelecimentos abriram de madrugada para receber os fanáticos. É a primeira vez que eu faço fila para um videogame, mas há tempo esperava o lançamento desse. Era a oportunidade de viver esse momento um pouco histórico se você gosta de videogames. C'était l'occasion de vivre ce moment un peu historique si on aime bien un peu les jeux vidéo. O novo console tem 8 vezes mais memória do que a primeira versão e os controles que utilizam ímãs também podem ser usados como mouse de computador. O Switch original vendeu 152 milhões de unidades desde o lançamento em 2017 e está na terceira colocação dos videogames mais vendidos na história. A conta de Augusto Melo, presidente afastado do Corinthians, recebeu mais de R$152 mil em depósitos que aconteceram entre dezembro de 2023 e abril de 2024. Entre dezembro de 2023, pouco depois da eleição no Corinthians, e abril de 2024, antes de estourar publicamente o escândalo envolvendo a VaideBet, a conta de Augusto Melo em um banco recebeu mais de R$152 mil, totalizando em valores em espécie com depósitos de até R$2.000. Carlos Eduardo Melo Silva, o Cadu Melo, sobrinho do presidente afastado e conselheiro do clube, foi um dos nomes identificados com transferências de Pix. De acordo com o relatório da polícia, a prática é suspeita de tentar burlar os mecanismos de controle, a fim de esconder a identificação dos responsáveis pelos depósitos em espécie. Em nota, Augusto Melo se defendeu sobre as novas acusações e assegurou que todas as movimentações são legais, devidamente registradas. Ele afirmou que é dono de comércio e estacionamento, e muitas vezes o dinheiro que entra é em espécie. E o Brasil vai contar com Carlo Ancelotti na partida de hoje contra o Equador. Vamos ouvir o novo treinador da seleção brasileira. Na véspera de sua estreia no comando da seleção brasileira, o técnico Carlo Ancelotti ligou o sinal de alerta para o confronto contra o Equador. Eu tive uma ótima recepção em todo o país, nos estádios. Até agora tudo bem. Agora temos um teste importante amanhã. Acreditamos que estamos preparados para esse teste. Uma partida muito importante, muito difícil. O técnico italiano destacou que o Equador defende muito bem porque é um time compacto, além de ser forte e competitivo. La Tricolor vem de uma sequência de 4 vitórias e 3 empates consecutivos, o que a mantém na segunda colocação da tabela, com 23 pontos, atrás da já classificada Argentina, que lidera com 31. Os pentacampeões mundiais estão em quarto lugar, com 21 pontos, os mesmos que Uruguai em terceiro e Paraguai em quinto. A Colômbia tem 1 ponto a menos e ocupa a 6ª posição, a última que dá vaga direta na próxima Copa do Mundo. Hoje a seleção entra em campo pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Equador e Brasil se enfrentam no estádio Monumental em Guayaquil. O jogo começa daqui a pouquinho, às 8 horas. E o Gospel News desta quinta-feira fica por aqui. A todos uma boa noite. Amanhã nós estamos de volta a partir das 7 com as principais notícias do Brasil e do mundo. Até lá.